Olá, meu nome... É primordial entender o novo contexto dos negócios e a transformação dos conceitos, das estratégias, das ferramentas de vendas, o que exige do profissional da área de vendas uma busca constante de diferencial na negociação para ele obter um resultado necessário para o desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo com o seu cliente. Os objetivos da aprendizagem do módulo 1. Nós vamos abordar a importância de conhecer a evolução do mercado e os seus desafios, compreender o papel do consultor de venda diante desse contexto, de modo que o profissional ele entenda o panorama das vendas, ele se desenvolva e ele foque nos resultados esperados. Eu vou conceituar para vocês o panorama do mercado. A evolução do mercado, tá? As empresas, as organizações, elas não são estáticas, elas são um organismo vivo. Por isso que o mercado consumidor, ele está em constante transformações. Os produtos e os serviços de antigamente, hoje, eles não atendem mais às necessidades das pessoas, porque essas pessoas, os nossos clientes, os nossos consumidores, eles estão em busca de inovação. Vou citar alguns exemplos. O celular, que na década de 90 a gente teve esse lançamento, para que a gente utilizava o celular? Nós utilizávamos o celular para a gente falar. E hoje? Hoje, nesse novo contexto, o celular ele é utilizado como computador portátil. Então, nós temos uma evolução muito grande em relação a serviços, em relação ao papel do vendedor, em relação ao papel do gestor nas organizações. Temos mudanças também em relação a serviços. Quem imaginaria que a gente entraria no carro de um desconhecido para ele nos levar para onde que a gente precisasse, através de um aplicativo? Ou que a gente alugaria apartamentos ou casas em qualquer lugar do mundo pelo Airbnb. Essas são as mudanças que acontecem no mundo. Então, a gente percebe que a gente tem mudanças no campo tecnológico, mudanças no estilo de vida, demográficas, políticos, no contexto econômico, na família, na cultura e mudanças na sociedade. E eu costumo dizer que essas mudanças, tá? Eu coloquei aí para vocês verificarem, eu gosto muito desse desenho. Eu vejo assim que o mundo hoje, tá? A gente tem dois mundos, um mundo que está acabando e um mundo que está começando. A gente está vivendo sempre novos tempos, mas o passado ele traz variáveis importantes que a gente precisa de levar em consideração. Em relação a esses novos tempos, antes a gente tinha o operário, na época da Revolução Industrial, dentro de uma fábrica, esse operário, ele apenas prestava, tá, o seu serviço, a sua força de trabalho. Hoje a gente tem a era da informação, onde todas as pessoas, todas as informações, elas são muito relevantes no nosso contexto. E essa era da informação, ela traz para a gente várias mudanças, tanto na questão comportamento como nos serviços. Hoje a gente tem outros desafios. O capital financeiro, hoje ele passa para capital intelectual, o tamanho das organizações. Antes a gente achava que as organizações elas eram muito grandes em relação a quantas pessoas que trabalhavam. Hoje as organizações elas ficam em vários locais. A gente tem os home offices e cada vez mais as pessoas pensam em novas soluções para esse tipo de trabalho. Hoje o que importa no mundo é a agilidade. E você também, na sua profissão, você sabe o tanto que a agilidade ela é importante. Se eu, como cliente, chego na sua loja, se eu chego, como cliente, chego no seu comércio, o que eu quero? Um atendimento prestado de uma forma bacana. Eu quero que o vendedor ele seja para mim um consultor, que ele me dê conselhos, que ele saiba sobre o produto. A partir dali a gente está gerando um relacionamento. E eu quero também o quê? Entregas, tá? Esse vendedor, hoje em dia, você precisa, tá? Muito mais do que tirar um pedido ou vender, ou tirar uma nota fiscal. Você precisa hoje de criar um relacionamento com o seu cliente. A venda hoje ela não é só uma, elas são várias. Então a gente passa, tá, de uma divisão do trabalho que antes eu fazia somente uma parte para hoje que eu faço
várias. Então você hoje precisa de trazer novas soluções para a sua profissão. Nós temos muitas mudanças no mundo do trabalho, tá? Quem hoje acha que o trabalho, a gente não tem nenhuma pressão, principalmente na área de vendas, onde a gente precisa de atingir as metas. Cada vez mais os resultados são mais desafiadores e nos exigem. A gente precisa de repensar quais são as nossas formas de entregar esse resultado. Então a gente se reinventa todos os dias. O profissional que quer se destacar e conseguir uma oportunidade de emprego, ele tem que se capacitar. Ele tem que ficar de olho em quem que é o seu concorrente, ele tem que ficar de olho no seu cliente, tem que conhecer o seu produto, ele não pode conhecer só aquele mundo, ele tem que ir extra. Então a gente tem o desaparecimento de antigas profissões, inclusive do vendedor. Antigamente a gente tinha um vendedor, hoje eu tenho um consultor. E a gente tem também o surgimento de novas formas de trabalho. Hoje a gente vive em um mundo de incertezas e de novas conexões. A internet está impactando a maneira de fazer negócios e os próprios negócios em si. O desenvolvimento de aplicativos e de recursos para comprar online transformaram o mundo e agora os clientes eles podem comprar de qualquer lugar. Atualmente é possível identificar os caminhos que o usuário faz. Qual é a informação que ele buscou na rede, quais que foram os links que ele acessou, o alcance global, ou seja, qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode ser público-alvo das empresas e ter a facilidade de efetivar a compra. O perfil do consumidor, nesse novo cenário integrado com a tecnologia, faz com que ele se torne cada vez mais exigente e com propriedade daquilo que ele deseja comprar. O cliente, quando ele tem interesse em comprar, ele pesquisa um tempo mínimo sobre o produto, sobre as marcas, sobre as opiniões, sobre os usuários que já adquiriram aquele produto do seu interesse. O papel do vendedor consultor torna-se, então, fundamental nesse processo. Atualmente, o consultor, ele precisa de ter conhecimento grande do produto, da empresa, do negócio, ele precisa de desenvolver novas habilidades para que mude comportamentos. Ele precisa, então, de desenvolver novas competências. Uma delas é ter o foco no negócio. Aproveitar bem os recursos disponíveis, como, por exemplo, o cadastro de cliente, empenhar-se para a realização das metas, lembrando que não há rumos favoráveis para aquele que não tem um planejamento. Administrar o próprio tempo, ele é primordial para quem quer ter um melhor aproveitamento. Outra característica importante é a capacitação técnica. O consultor vendedor, ele tem que entender o mercado que ele atua, a concorrência, ele precisa de conhecer bem o seu produto, a sua empresa, quais que são os diferenciais, precisa saber quem que é o seu consumidor, quais que são os seus desejos, a sua expectativa, ele procura o quê? O que é valor para ele? A venda, então, ela tem que se tornar consultiva e, a partir dali, se estender num relacionamento de longo prazo. Quem determina o valor é o cliente. Outro ponto importante são os cuidados com o autodesenvolvimento. O bom consultor vendedor sabe que a motivação, ela vem de dentro e ela precisa se desenvolver constantemente. Então, tem um momento de reflexão diária, sempre se questione. São perguntas simples, mas muito importantes para o nosso contexto. Quais são as competências que são necessárias hoje para eu desenvolver o meu trabalho? E quais que serão as necessárias para o futuro? Aí reflita, quais que você possui? E quais as que você precisa de desenvolver? Onde você quer chegar? O que é necessário nessa caminhada para você conquistar o seu objetivo? Pare, pense, estruture as suas ideias num papel. E esse vai ser o seu plano de ação para a sua vida. Inicie o seu desenvolvimento se questionando. Na sua atividade como vendedor consultivo, você está fazendo o seu melhor ou tentando cumprir a sua rotina diária? Não podemos nos conformar com o possível, e sim transformar o limão em uma limonada. Criar oportunidades com o que você tem. Você não pode se acomodar e permanecer em uma zona de conforto. O nosso objetivo é sempre procurar o melhor,
ser otimista, não reclamar, mas sim querer mudar. Não foque tanto no resultado final. Vamos ver o processo com foco na qualidade de venda. Isso é uma consequência da sua qualidade e do seu desenvolvimento. Seja honesto com você mesmo. Esteja sempre aberto ao feedback. Responder a ele é a melhor ferramenta para o seu desenvolvimento. Com a gente precisa de ser o máximo sincero possível.